Olá, meus amigos. Obrigado pela atenção de todos vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro confronto de entrevistas. Para começar essa sessão de entrevistas, escolhi um cara muito famoso, conhecido por fazer duras críticas ao PT. Esse rapaz aqui do meu lado sofre árdua censura e incomoda bastante o governo. Estou aqui nada mais, nada menos do que com Paulo Martins, comentarista do Jornal da Massa, lá de Curitiba. Para quem não conhece, o Jornal da Massa é transmitido em todo o estado do Paraná pelo SBT e agora também ganhou bastante espaço na internet após o Paulo Martins deixar suas duras críticas ao governo atual sem papas na língua, meu amigo. Um dos únicos que ainda fala o que pensa espontaneamente na TV brasileira. Olá, meu amigo, tudo bem? Tô bem, João. Tô feliz de estar aqui diante de vocês no canal do Estresse. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. E para começar o programa já bem quente, eu não sei se você ficou sabendo, mas uma jornalista, blogueira, inclusive sua colega de trabalho, a Adriana Vandome, ela está sendo acusada, sendo processada pelo PT, após dizer que o PT é uma quadrilha e agora estão querendo cobrar 50 mil dela lá. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, processar pessoas por coisas que o PT discorda e acha que feriu alguma lei, que feriu alguma questão legal, ele tem o direito. A justiça é o lugar adequado para ele discutir essas coisas. O que não é adequado é o PT perseguir as pessoas ligando para dono de televisão, para dono de jornal, pedindo para demitir jornalista. Ou perseguindo em casa, ou fazendo tipo de ameaça. O PT ou qualquer outro tipo de organização não pode fazer isso. Isso é ilegítimo. Buscar a esfera judicial, vá lá. Mas isso é uma técnica também chamada ativismo jurídico ou de intimidação jurídica. Me fugiu o nome correto, na verdade. Assédio jurídico é o nome correto. Que você vai processando a pessoa em vários lugares, em vários tipos de ações, ao ponto dele começar a ficar na defensiva. Aí o sujeito na defensiva para de atacar, se preocupa com outras coisas. O jornalista às vezes não tem tantos meios e recursos para pagar advogado, fica sem tempo para mexer com tantos processos, eles fazem isso. Fizeram isso com o Diogo Mainardi. Sim. E num período ele respondeu centenas de processos aí, em vários lugares diferentes. Isso acontece. Agora, é irônico também que o PT, o mesmo partido que acha ilegítimo uma decisão da justiça, quando condena os mensaleiros, sim, ele acha que essa mesma justiça, que é burguesa, é digna para julgar o caso da jornalista. E você já foi processado, ameaçado por algum partido ou até pelo PT? Eu já fui processado por outras pessoas, por políticos, gente que se ofendeu com comentário. Eu nunca tive uma condenação, sim, sempre o que eu falei foi embasado. Então, a pessoa até se ofende, mas eu fazer o quê? Se está embasado, está lá. Tem algum outro processo que corre, mas eu tenho segurança de que venço a questão, porque sempre me embasei, sempre tomei esse cuidado. Por mais que mantenha uma opinião forte e me expresso de forma bastante firme. Mas uma coisa é você fazer uma acusação injusta ou contar uma mentira. Outra coisa é você ser firme diante de uma verdade, ou uma verdade que venha a se provar. Então isso não é um problema. O que chega é muito recadinho, tá falando demais. A gente liga, chega mensagem, chega e-mail, ou o cara arranja um conhecido para chegar lá, ou tenta chegar na direção do lugar onde você trabalha. Isso tem. E eu vou até o final, eu não estou nem aí para esses negócios, para essa pressãozinha, não sei o quê, não tem mimimi. Eles estão acostumados a lidar com gente covarde, não sabe lidar com quem pode enfrentá-los. Mas isso acaba atrapalhando o seu trabalho, né? Acaba atrapalhando porque não é o normal. Sempre que você está exercendo a tua profissão dentro da legalidade e tem gente que tenta atrapalhar por meios que não são lá os mais éticos do mundo, claro que isso te atrapalha. Não é o melhor cenário do mundo, não. O PT, o governo de plantão, tá? Muita gente às vezes me critica, você só fala do PT. Bom, o PT é quem está no poder, exatamente. O PT é quem está com a caneta, o PT é quem está com a Polícia Federal, sim, o PT é quem está por todo lugar, está com dinheiro e tem na sua natureza ideológica dificuldade para lidar com o contraditório. Então eles se sentem na legitimidade, sim, de fazer o que tiver que ser feito
para atrapalhar, para calar a vida, a boca de quem está falando o que eles acham que não deve ser dito. Paulo, e como você avalia a situação do país, do governo federal? João, o país está muito mal e a culpa é muito do governo federal, diretamente do governo federal. É claro que há questões culturais, históricas aí, que vem de muito tempo, que atrapalham o país sim. Mas o que o governo federal puder fazer ou pôde fazer para atrapalhar o país, ele fez. Hoje a gente acabou de conversar aqui na pergunta anterior sobre liberdade de expressão. Veja, nós estamos em 2014. Nós estamos falando do partido do poder, do governo de plantão, se ele está perseguindo ou não jornalistas, se ele está mudando a opinião de jornalista ou o conceito de um jornalista na Wikipédia, para atrapalhar e colocar o profissional em descrédito. Sabe, quando a gente chega num ponto desse, numa democracia, em 2014, significa que as coisas estão muito ruins mesmo, porque esse é um ponto que ele é tão pacífico no mundo desenvolvido, que não chega a ter essa discussão. Era para a gente estar discutindo uma outra coisa, muito mais profunda. Se a gente deve reformar a Previdência, se a gente deve diminuir os impostos, não. A gente deve sim reformar a Previdência, porque está mal, a gente deve diminuir os impostos, porque está sufocando, e esse governo quer cada vez mais impostos para fazer os seus programas e comprar voto, de certa forma, amarrar voto, pelo menos, para usar a palavra mais adequada. Então o país acaba ficando muito ruim, porque há uma questão de valor que esse governo trata, de viés totalitário mesmo, não é? E claro que em consequência disso é que todas as outras políticas ficam em segundo plano ou não têm a direção correta. Então nós temos aí uma carga tributária alta, a indústria está em baixa, a gente tem 50 mil homicídios por ano, mais do que qualquer outra zona de guerra, a gente tira os piores lugares no mundo dos exames internacionais, né? Os nossos estudantes, eles têm um desempenho péssimo, então o país é muito mal. As obras de infraestrutura não são realizadas, não são entregues, há um ambiente de corrupção, há um descrédito, o empresariado internacional não consegue confiar no Brasil, porque o governo intervém na economia o tempo inteiro, e isso deixa as coisas muito ruins, porque quando o governo intervém, ele concentra na mão dele o poder de solucionar e também de errar, né? Aí o mercado fica desconfiado disso. Então, o ambiente no país hoje, com este governo, com esta sequência PT, é o pior possível. Chega a ser pior do que dos anos 80. Bom, Paulo, então eu vou aproveitar que a gente entrou nessa discussão fervorosa de política e eu fiquei sabendo aí que você se candidatou a deputado federal e resolveu divulgar agora, no último minuto do segundo tempo. Cara, o que você vai fazer por esse país? Qual que é a sua proposta? Você será mais um desses corruptos lá no governo, cara? João, primeiro que a pessoa não se torna corrupto porque entra na política. O sujeito pode ser corrupto sendo dono de um carrinho de pipoca. A corrupção é uma opção que o cara faz, é um desvio de caráter. Eu não vou desviar o meu caráter, eu tenho formação, eu tenho educação, meu pai me ensinou muita coisa, e não é por eu estar na política, ou estar na TV, ou ser dono de um carrinho de pipoca, eu vou ser corrupto, não. Não é isso que faz a pessoa ser corrupta ou não ser. O sujeito já era vagabundo e virou político, aí ele é um político vagabundo. Não é que ele era santo, virou político, a política o corrompeu. Discordo disso. Tanto que eu jamais usei a expressão os políticos, que você vê aí. As pessoas normalmente criticam a política e dizem assim, os políticos não fazem nada, os políticos roubam. Como se os políticos, as pessoas que estão na política, fossem ETs que desembarcaram aqui e tomaram o poder de assalto. Não, quem está na política é gente da nossa sociedade, gente como a gente que saiu do nosso meio, que um dia estudou com você, que um dia você conheceu ali e tal, mas optou por esse caminho e está lá ocupando o espaço. Mas é corrupto. Então, seria corrupto se fosse engenheiro, se fosse empresário ou se fosse fiscal. Não é porque é assim que eu penso. Mas eu tomei a decisão de me candidatar porque eu percebi que eu não conseguiria exercer a minha profissão da maneira com que eu vinha fazendo, dizendo a verdade, fazendo a briga que tinha que ser feita em mais um mandato petista. A gente está vendo o ambiente de liberdade de expressão totalmente deteriorado, eu preciso desta garantia e certamente eu não teria. O PT chegou a colocar no plano de governo do próximo mandato o controle da mídia. Você quer que eu fique esperando eles me calarem? Você quer que eu fique lá? Tem gente que fala assim, você devia ficar na TV, porque você cumpre um papel melhor na TV do que na política. Essas pessoas precisam entender que eu estou prestes a não ter mais condições de cumprir o meu papel na TV. A busca por um mandato no parlamento me garante um microfone para eu continuar a falar e a fazer e a tensionar e a brigar pelo que eu venho brigando.
Imagine se o Jair Bolsonaro, que fala também um monte de coisas no Congresso, que cumpre um papel muito importante, se o Jair Bolsonaro resolve, não sou mais deputado, a política é muito corrupta, só tem safado na política. Eu quero ser comentarista de TV. Você acha que alguém vai dar um microfone para o Jair Bolsonaro? Primeiro que é o governo que comanda os comerciais, né? O governo, ele é o maior anunciante do mercado, ele também é poder regulador por causa das concessões, ele tem poder para intervir num veículo de comunicação, a TV e no rádio principalmente, de uma forma brutal. E como esse governo tem isso como objetivo, eu entendi que esse era o momento de eu buscar conquistar um mandato no legislativo para poder continuar a brigar. Né? É claro, eu sempre fiz críticas ao tamanho do Estado, sempre pedi a redução de impostos, a redução da maioridade penal, o direito do cidadão portar uma arma, isso eu sempre fiz na TV. Eu posso continuar fazendo no Congresso só com o poder de voto, só uma outra esfera. E sim, também pretendo paralelamente a isso continuar o meu trabalho de jornalista na televisão, enquanto deixarem, porque o ambiente é esse. Tá? Então, eu sou muito tranquilo com essa decisão. Do ponto de vista moral, e tem muita gente que vem me apertar por isso, é muito tranquilo, porque moralmente eu estou fazendo correto, em paz com a minha consciência, eu não estou fazendo desvio algum, e nem vou deixar de fazer, é uma continuidade do trabalho que eu vinha fazendo, tá? Isso é muito tranquilo para mim. E qual que é a sua principal proposta? O que você tem a oferecer para esse povão aí? João, a minha linha de trabalho, eu tenho propostas que vão se encaixar dentro de uma esfera de trabalho. A minha esfera de trabalho foi sempre a de conter o aumento, o avanço do Estado, na esfera do indivíduo, na família e na esfera econômica. Dentro disso, você extrai uma série de outros projetos que você pode fazer em lei mesmo, ou barrar leis. Porque o deputado, o bom deputado, não é que ele faz um monte de projeto de lei, não, tá? Se ele trabalhar para barrar leis idiotas, leis que dão poder para o Estado intervir na nossa vida, ele está fazendo um grande trabalho. O velho Roberto Campos já ensinou isso. Veja, mas eu quero focar em alguns pontos específicos. Redução da maioridade penal. É imprescindível que o Brasil trabalhe isso. Não dá para a gente fingir que um moleque de 16 anos, com o nível de acesso de informação que ele tem hoje, com internet e tal, banca, totalmente inserido, ele não está isolado numa caverna, ele está inserido. A gente não pode fingir que esse cara não sabe o que é o certo e errado, que ele não sabe que é errado enfiar uma bala na cabeça de uma pessoa, que ele não sabe que é errado ir lá tomar um celular de alguém, espancar, chutar na cara, ou depois dar um tiro no cara no chão também, como a gente vê acontecendo toda hora, ou matar em série, fazer parte do tráfico de drogas. Eles sabem que é errado. Eles sabem que é errado e contam disso. E o vagabundo maior conta com essa proteção para usar essa mão de obra, para proteger. Então, essa é uma questão que eu vou trabalhar. Mas há outros deputados falando isso. Que bom! No Congresso a gente vence, a gente impõe as coisas com maioria. Você não faz sozinho. Você precisa vender a ideia para mais gente, para eles poderem votar com você e passar a lei. Se tem mais gente falando isso, ótimo. Outro ponto, o cidadão tem que recuperar o seu direito de portar uma arma, o cidadão de bem. Ele tem que recuperar, porque ele é, inclusive, auxiliar no aparato de segurança. O Estado não tem condição de dar segurança para todo mundo, ele não pode estar em todo lugar. Então ele não pode me tirar o direito de eu me proteger enquanto ele não está presente. É uma escolha, não é obrigar as pessoas a usar arma, mas eu quero ter esta escolha. Isso foi tirado do brasileiro, aí o marginal não dá a mínima para a lei, porque ele é marginal, ele está à margem da lei, então o marginal ficou armado e o cidadão ficou desarmado. Logo virou um campo tranquilo para o vagabundo agir. O Brasil hoje é um paraíso para o vagabundo. Todo vagabundo do mundo sonha com um ambiente como o do Brasil, com o Estado ineficaz, pesado, sem condição de estar presente onde deve estar, na questão de segurança, e com um cidadão feito um cordeirinho. O brasileiro hoje é uma lebre e o bandido é um tigre. E em relação à pena de morte? Você é a favor, você é contra? Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Sou favorável. Eu tenho uma fundamentação nesse ponto, ela é uma fundamentação, de certa forma, da doutrina cristã. A pena de morte pode ser até certo ponto, antes que, em algum momento já houve essa discussão, antes que alguém já venha dizer, a igreja não fala isso, eu não estou falando isso. Tá? É uma questão filosófica. A pena de morte deve ser aplicada apenas quando você não tem condição de conter aquela pessoa. E quando aquela pessoa, a existência dela implica na destruição iminente de outras. Sim. Entendeu? Mas em relação... Então, veja, se eu tenho hoje condição de colocar o sujeito na prisão, sim, e mantê-lo lá, eu não preciso matar esse cara.
Eu sei que é muito mais popular dizer que sou a favor da pena de morte, que tem que matar o Marcola. Eu acho que ele é um lixo mesmo. Tá? Mas aí é uma questão de você não conferir também ao Estado esse poder de chegar e tirar uma vida. Mas, por exemplo, e no caso desse cara de Goiás lá, que já assassinou, se eu não me engano, 16 mulheres, o cara simplesmente chega a dar um tiro na cabeça de moto, mata. Entendeu? Você acha que vale a pena manter um cara desse preso lá, o Estado custeando cerca de R$ 2.000 para manter o cara preso lá? Você não acha que seria mais fácil dar um tiro na cabeça dele, gastar uma bala só, e que seria uma economia, inclusive para o povo? Porque um cara desse, ele chega lá na prisão, entendeu? Ele chega lá, os caras vão matar ele vai sofrer, é um estuprador, entendeu? Ele estupra, o cara mata. Então, será que compensa? O que você tem, cara, a dizer sobre isso? Hoje, você dá um exemplo que a conclusão é inevitável, não compensa. Nós estamos falando desse cara que fez isso, e hoje os nossos valores impõem que esse cara é um descartável. Isso amanhã muda. Aí é um outro cara que a gente resolve achar que é mais barato meter uma bala na cabeça, por uma outra razão. Amanhã é o jornalista que fala o que você não deve fazer, que é mais barato meter uma bala na cabeça do que prender, ou não sei o quê. Eu estou dando exemplos extremos, evidentemente, extremos. Mas a minha postura, para resumir, é não conferir ao Estado o superpoder de tirar uma vida. Ô Paulo, o José Neumann e Pinto, após sua demissão do SBT, acusou o diretor de ter ligação com o PT. Qual que é a sua posição sobre esse acontecido aí? Eu li a carta do José Neumann e Pinto dizendo sobre o Marcelo Parada, né? Dizia, diretor de jornalismo do SBT, que ele disse que teria uma sociedade com o Rui Falcão, do PT, ou algo assim. O Parada acho que trabalhou, sim, na campanha da Dilma em 2010. Eu vi alguma coisa na internet. Eu não sei dizer, João, se isso é verdade ou não, se ele é sócio do Rui Falcão, sei lá. Eu nem conheço o Marcelo Parada, apesar de trabalhar numa afiliada da rede, não conheço. Nem todo jornalista é demitido é por causa de uma perseguição. Às vezes a empresa faz opções. Não quero mais esse cara, quero aquele. Vai atrás, é normal também. Agora, o ambiente do país, que a gente vê tanta perseguição sendo noticiada, de fato, um governo toda hora criticando a imprensa, tem o crítico como inimigo, qualquer movimento na imprensa, especialmente na imprensa maior, que chama a atenção, como é o caso do José Neumann, comentarista em rede nacional do SBT, a gente já atribui, tem um problema. E agora é ele mesmo que está atribuindo, né? Eu vou acreditar nele, vou dar um crédito para ele. Eu não conheço o Parada, não conheço o pessoal do SBT ali, enfim, se o José Neumann está falando, ninguém se levantou para desmentir também, né? Eu não vi, pelo menos. Então, é de se pensar, assim, é de se considerar essa história. Nós estamos falando de um governo que, já repeti aqui 10 vezes, não aceita o contraditório. Ele é o maior cliente do mercado publicitário. Se ele tiver lá um preposto dele numa direção de jornalismo, só facilita as coisas para ele. Ô Paulo, e na internet, há liberdade? O que dizer sobre o marco civil da internet? João, há liberdade na internet. Por enquanto há. A TV Revolta é uma prova de que há liberdade na internet. A minha própria página no Facebook é uma prova que há liberdade na internet. Lá a gente consegue se expressar, enfim, não devemos satisfação a ninguém e não há governo enchendo o saco. Ou não havia até então. O Marco Civil, eles dão esse nome bonitinho, né? Marco Civil e tal. Na verdade, é o começo de uma regulamentação, é o início de uma intervenção na internet. Eu vejo sempre com maus olhos. Toda hora que você abre uma fresta para o governo entrar, e daqui a pouco ele vem com um pé de cabra, arrebenta tudo e coloca um elefante dentro da sua sala. Entendeu? Não havia problema nenhum na internet. A gente estava feliz lá, as próprias redes sociais desenvolveram seus próprios mecanismos de controle, de denúncia e de tirar conteúdo impróprio ou não, porque é um mercado, regulando nenhuma rede quer ser vista como um poço de porcaria, não é? Então estava funcionando, estava tudo certo. Ninguém pediu para o governo entrar. Se ninguém pediu para o governo entrar, você acha que ele está entrando por quê? Porque ele está incomodado, ele, governo, com o que a internet faz. Então não é bom, não pode ser bom. Não vou aqui detalhar o texto legal, uma coisa ou outra, uma coisa chata. Mas o conceito é esse, ninguém regulamenta para garantir mais liberdade, tá? É sempre quando vem do governo,
É sempre para depois colocar o elefante na sua sala e você não conseguir mais se mexer debaixo dele. Sim, porque o discurso do governo, né, é que o povo pediu o Marco Civil. Ah, é? Eu não vi. Você foi pra rua pedir Marco Civil? Eu não. Eu também não. Eu não conheço ninguém que tenha ido. Eu não conheço uma única pessoa. Eu vou fugir desse negócio da internet que enquanto não regular não dá para andar por lá. Eu não conheço isso. O governo mente. Mente. Aliás, é a praxe de governo. Não é? É mentir. Ninguém queria Marco Civil. Não há demanda social, não há clamor popular por Marco Civil, porcaria nenhuma. O Marco Civil só interessa ao governo, não interessa ao usuário, não interessa à internet, só interessa ao governo. Inclusive esse decreto aí, 8243, né, se eu não me engano, é 8243, não é? Isso, 8243. Então, esse é um outro também que foi criado aí pelo PT. Para mim, isso daí é a mesma coisa do Marco Civil, entendeu? Pior. É bem pior, né? É bem pior. Porque isso aprovado, eles dizem que é uma reforma política, que vai ter a participação do povo. Mas me diz, qual é o povo, o cidadão, trabalhador, que pouco tem tempo para chegar em casa, para descansar? Qual é o cara que vai lá na Câmara, que vai participar de política? Ninguém, não há povo. Isso aí é um golpe de Estado, praticamente, esse decreto. Ele institui a República dos Sovietes. Sovietes em russo é conselho, a República dos Conselhos. Então ali, quem que é o conselho? É o povo? Não, não é, porque como você disse, o povo trabalha, o povo tem que levar o filho na creche, o povo tem que cuidar da vida, cuidar da casa, tá tratando dos seus próprios problemas. Quem vai nesse negócio de conselho é militante pago por movimento social, financiado por alguém, normalmente sindicato ou coisa de governo. Aí quando você tem um governo que é da República Sindical, quem é que vai estar lá? Só o time deles. E aí é uma maneira, eles mobilizam essas pessoas, criam esses movimentos, colocam no conselho que toma uma decisão que vai passar por cima do Congresso. Sim. É uma maneira de isolar e destruir completamente o sistema de representação do Congresso Nacional, conhecido hoje, que é praticado em vários países, para colocar uma espécie de representação direta que é deles, tá? E que não vão permitir, certamente, são os bate-paus do petismo, não vão permitir certamente que nenhum outro tipo de pensamento divergente esteja presente num conselho desse ou influencie, sabe? É má intenção mesmo, isso não é erro, sim, tá? É má intenção para destruir o Congresso e dar um superpoder ao Poder Executivo, na verdade. E voltando a esse assunto do Marco Civil, eu tenho certeza que um monte de gente aqui vai vir comentar, encher o saco, né? Falar que, pô, mas o PSDB, vários outros partidos, também os senadores lá, deputado, um monte de gente apoiou esse projeto do Marco Civil. Sim, para mim todos fizeram besteira. Tá todo mundo no mesmo balaio nessa. Muitos por má intenção. PT má intenção. É controle, obsessão e tal. Outros partidos por ignorância, porque é complicado você compreender. Eles não sabem disso. Também estão correndo atrás, atender prefeito e tal, não sei o que. O deputado não está estudando, a maioria deles. Deveria. Está, mas não está, a maioria não está. Estão fazendo a politicagem mesmo de chão, não é? Então, aí chega lá, esses nomes, Marco Civil, o cara vai, articula, é do governo, o governo quer, trabalhou, os caras votaram. Erraram. Todo mundo errou. Todo mundo que votou pelo Marco Civil errou. Alguns erraram, esse eu atribuo ao cara que desconhece o mal, tá? Sim. E outros que conheciam o mal e trabalharam alinhado, esses entregaram a alma mesmo. Mas você acha que não pode beneficiar? Por exemplo, suponhamos que o Aécio Neves, eu não sei, eu nem já disse que eu não apoio nenhum partido, mas suponhamos que ele se eleja aí. Você acha que não vai ser bom para ele também? Porque ele já pegou... Entendeu? Ele já pegou o Marco Civil aprovado e se alguém começar a meter o pau no governo, inclusive a TV Revolta, se ele fizer cagada lá, a gente vai meter o pau em qualquer um que entrar, entendeu? E você acha que também esse cara não pode já estar pensando lá no futuro, caso ele se eleja, ele poder censurar a mídia? Poder estar pensando pode, eu acho até que não estava, porque não é da natureza... ideológica do PSDB, nem procedimental, nem deles, nem de um monte de outros partidos que acabaram votando o Marco Civil. Mas não importa se vai beneficiar o Aécio ou qualquer outro, vai prejudicar a gente, vai prejudicar o povo, vai prejudicar o usuário que quer liberdade. Dane-se se vai estar lá na cadeira o santo ou se vai estar o satanás. O que eu não quero é que ele tenha poder para me encher o saco. E o Marco Civil confere ao poder de plantão, pelo menos pode conferir, porque tem muita coisa que pode ser regulamentada depois. E aí é que está o problema.
Então, na sua opinião, fica claro que não vai beneficiar nada o povo. Então. Não, não há hipótese de beneficiar o povo. O sociólogo Chico Oliveira, ex-petista, classificou Lula como oportunista sem caráter. O historiador Marco Antônio Villa diz que Lula é um farsante que não tem princípios morais ou éticos. Heloísa Helena, senadora, ex-filiada ao PT, diz que Lula chefia uma quadrilha, que ele é um gangster, capaz de mandar matar qualquer um que atravesse seu caminho, ameaçando seu projeto de poder. E você, Paulo, o que você tem a dizer sobre o Lula, sobre essas acusações contra ele? João, o Lula é a pior figura pública brasileira de todos os tempos. Por quê? Veja, a missão que esse homem teve. Ele nasceu no Nordeste, numa cidade pobre, pequena, migrou para São Paulo. Ele é o retirante, não é? A família, enfim, disse que tanto. Em São Paulo há muito disso. Veio para cá do nada, sem ter nada, se esforçou, bem ou mal, ele se esforçou e chegou no principal cargo do país. Ele chegou a número 1 do Brasil. O que ele deveria vender? Que é a história dele mesmo. Se esforce que você consegue. Se esforce que você consegue. Esse é o país que você consegue tudo. Eu saí do nada e cheguei a 1. Se eu fiz isso, você também pode. O que ele faz? Faz o contrário. Olha, eu cheguei lá no número 1 e só eu posso fazer por você. Que você é pobre porque o rico te ferra. Que você jamais vai conseguir alguma coisa sem eu. Porque eu e o PT é que vamos fazer por você. Sem a gente, você está morto. Ou seja, ele corrompe a alma nacional. O Lula corrompe sonhos quando ele se posta desta maneira. Ele poderia sim dar uma contribuição para a mudança do espírito nacional do brasileiro, ir atrás das coisas, mais do que já vai, buscar o espírito, acreditar que é possível conquistar tudo, sabe? A contribuição do Lula, a missão de vida dele, eu entendo que seria essa, que é muito nobre. Ele fez o contrário, ele chegou e disse, a partir daqui ninguém chega. Só através de mim vocês podem melhorar um pouquinho de vida. Só através de mim e do PT. Se vocês tirarem a gente, tudo acaba. Se tirarem a gente, acaba o Bolsa Família, que é o que vocês comem. É o que ele faz. Portanto, ele corrompe a alma nacional, o que custa para o Brasil é uma quantia imensurável. Não sabemos quantos talentos deixam de se revelar, não sabemos quantos empreendimentos deixam de produzir e de contribuir, não sabemos quantos empregos deixam de ser gerados quando ele sabota o espírito do faça você mesmo do brasileiro. Isso faz do Lula o pior homem público do Brasil de todos os tempos. O sociólogo Chico Oliveira, ex-petista, classificou Lula como oportunista sem caráter. O historiador Marco Antônio Villa diz que Lula é um farsante que não tem princípios morais ou éticos. Heloísa Helena, senadora, ex-filiada ao PT, diz que Lula chefia uma quadrilha, que ele é um gangster, capaz de mandar matar qualquer um que atravesse seu caminho, ameaçando seu projeto de poder. E você, Paulo, o que você tem a dizer sobre o Lula, sobre essas acusações contra ele? João, o Lula é a pior figura pública brasileira de todos os tempos. Por quê? Veja, a missão que esse homem teve. Ele nasceu no Nordeste, numa cidade pobre, pequena, migrou para São Paulo. Ele é o retirante, não é? A família, enfim, disse que tanto. Em São Paulo há muito disso. Veio para cá do nada, sem ter nada, se esforçou, bem ou mal, ele se esforçou e chegou no principal cargo do país. Ele chegou a número 1 do Brasil. O que ele deveria vender? Que é a história dele mesmo. Se esforce que você consegue. Se esforce que você consegue. Esse é o país que você consegue tudo. Eu saí do nada e cheguei a 1. Se eu fiz isso, você também pode. O que ele faz? Faz o contrário. Olha, eu cheguei lá no número 1 e só eu posso fazer por você. Que você é pobre porque o rico te ferra. Que você jamais vai conseguir alguma coisa sem eu. Porque eu e o PT é que vamos fazer por você. Sem a gente, você está morto. Ou seja, ele corrompe a alma nacional. O Lula corrompe sonhos quando ele se posta desta maneira. Ele poderia sim dar uma contribuição para a mudança do espírito nacional do brasileiro, ir atrás das coisas, mais do que já vai, buscar o espírito, acreditar que é possível conquistar tudo, sabe? A contribuição do Lula, a missão de vida dele, eu entendo que seria essa, que é muito nobre. Ele fez o contrário, ele chegou e disse, a partir daqui ninguém chega. Só através de mim vocês podem melhorar um pouquinho de vida. Só através de mim e do PT. Se vocês tirarem a gente, tudo acaba. Se tirarem a gente, acaba o Bolsa Família, que é o que vocês comem. É o que ele faz.
Portanto, ele corrompe a alma nacional, o que custa para o Brasil é uma quantia imensurável. Não sabemos quantos talentos deixam de se revelar, não sabemos quantos empreendimentos deixam de produzir e de contribuir, não sabemos quantos empregos deixam de ser gerados quando ele sabota o espírito do faça você mesmo do brasileiro. Isso faz do Lula o pior homem público do Brasil de todos os tempos. Fora Dilma Adesivos. Mostre sua insatisfação e ajude a TV Revolta. Frete grátis para todo o território nacional. Contato para compras fora dilmaadesivos@gmail.com. Uma iniciativa para melhorar o trabalho da TV Revolta. Já que você falou do Bolsa Família, você é a favor ou contra esse sistema aí do governo? A questão é mais ampla, não é simplesmente ser a favor ou ser contra. Veja, eu tenho uma postura muito mais liberal, né? Eu prefiro fazer o Estado deixar de criar dificuldades para que as pessoas possam fazer por elas, do que o Estado ir lá e dar o dinheiro ou dar qualquer outra coisa. Esse é um ponto, né? Agora, é honesto, é intelectualmente honesto que em determinado momento ou não, vença lá uma corrente de pensamento, influencie e implante lá algum programa ou não. Você vai ver qual que é o benefício dele num determinado tempo, quanto vai custar, mas ele tem que acabar, não pode, é um sistema que não pode ser perpétuo, isso é pacífico, não tem como. Né? Transitório, tem gente, muitos liberais vão dizer, não, nem transitório. Outros vão dizer, não, transitório pode. Não é? E ele tem alguns princípios liberais, inclusive, que ele dá o dinheiro para o cara e o cara faz as escolhas aonde ele vai consumir, o que ele vai consumir e tal. Então, se for por um período curto ali, para determinado local, tal, uma coisa pequena, ele não chega a ser danoso e pode até ter ali um benefício direto para aquelas pessoas num curto prazo. Tá? O que não pode, eu sou contra, é a eternização do programa. O Ronald Reagan já dizia, o programa social você se mede pelo número de pessoas que sai dele, não pelo quanto entra. E no Brasil está completamente inverso. Então, por isso que eu digo, a discussão não é ser contra ou a favor do Bolsa Família, ela é mais ampla. Aqui está todo mundo a favor, vamos crescer. O Aécio fala que vai aumentar, a Dilma fala que vai aumentar, o Campos diz que vai aumentar, todo mundo vai aumentar. Pô, mas quando é que isso para? Chega ao ridículo, que aí sim é o grande mal do programa social, dele ser usado politicamente, ao ponto de o próprio governo dizer assim, olha o sucesso do Bolsa Família, um monte de gente saiu da linha da pobreza, diminuímos a pobreza no Brasil, na propaganda 2, aí na 3 fala, eu tenho que aumentar o Bolsa Família. Ué, se está diminuindo o número de pobres, por que eu tenho que aumentar o número de pessoas atendidas? Não seria o contrário? Sim. Então há uma fraude intelectual, inclusive. E só para lembrar que esses inteligentes do PT, esses gênios, o programa social deles era o Fome Zero. Sim. Tá? O Bolsa Família é uma reunião de programas que já existiam no governo Fernando Henrique e que eram transitórios e havia a condição do Bolsa Escola, por exemplo, do menino vai para a escola, sim, eu te dou o dinheiro. Sim. Porque a conclusão é óbvia, o sujeito estudando, tendo acesso, em breve ele não precisa mais dessa assistente, entendeu? Aí eu digo que é a honestidade de você discutir um programa. Depois não, PTV acabou com isso, toque o dinheiro, tá tudo certo, eu só vou aumentar. Porque o programa deles não funcionava, era dar comida. O PT é tão burro, os caras do PT às vezes são tão burros. Eles são bons para fazer maquinações e esquema de poder, mas para executar algumas coisas são bem burrinhos. Eles queriam dar o prato de comida. Você imagina a logística, você pegar, mandar comida para um lugar e até uma cozinha muito grande, uma carreta para transportar tudo, botar as pessoas numa fila para dar de comer para eles. É de uma estupidez atroz. E o empresariado brasileiro também é de uma mediocridade intelectual que assombra, às vezes. Eu lembro que quando o Lula venceu a eleição em 2003, a Volkswagen doou uma carreta de alimentos para o Fome Zero. Não sei quem doava dizer que para o Fome Zero. Entraram na onda sem nem raciocinar. Ei, não vai funcionar. Quando os caras foram ver, poxa, não dá pra gente montar essa logística aqui, a cozinha Brás, não dá pra montar a cozinha Brás e botar todo mundo pra comer. Aí viram que o Fernando Henrique tinha um sistema de cartões, que já eles herdaram, uniram, deram o nome Bolsa Família, foram competentes no marketing e tá aí dando pro povo. Mas a discussão é mais ampla do que simplesmente ser a favor ou contra. Há uma estupidez nacional em torno do Bolsa Família. Primeiro a gente tem que tirar essa estupidez, aí a gente chega no ponto, se temos que acabar com ele, quando temos, se temos que diminuir, certinho. Muitas pessoas dizem, né, que é o maior sistema de compra de voto que já existiu no Brasil. Você acredita que seja isso? Na prática é, quando você não impõe nenhuma condição para o sujeito fazer parte do plano, veja, eu te dou o dinheiro aqui, mas coloque seu filho na escola e faça ele ter boas notas, senão você vai perder. Isso é uma coisa. Hoje não tem nada. Ah, eu sou pobre, não, daí,
Aí chega lá depois, ó, eu te dei o Bolsa, hein, cadastrei você lá no Bolsa, certo? Se eu perder a eleição, acho que esses caras que estão aí vão tirar. O que o cara faz? Pô, não quero perder esse dinheirinho, ninguém vai me dar nada mesmo. Ele vai e vota no sujeito de plantão. Então acaba sendo um sistema de compra de votos. O Bolsa Família corrompe a sociedade. Inclusive, esses desgraçados já atacaram a TV Revolta, né? O Roger do Traje a Rigor usou até um show para falar que estava sendo atacado por esses vagabundos. Atacaram o Danilo Gentili, derrubaram a página do cara com não sei quantos milhões na internet e financiado com dinheiro público. Ou seja, o povo nem sabe, mas o povo está pagando para que esses militantes pagam com o nosso dinheiro fique aí denunciando, sabotando pessoas que estão fazendo um trabalho indevidamente. Todo MAV é porco e covarde. Porco porque está fazendo um servicinho de merda, pago lá para ir difamar a pessoa e acusar a pessoa do que ela nunca fez, ou de nada no próprio ambiente dela, às vezes na sua própria página, né? E não tem jeito, você tem que reeducar MAV apenas com bloco e chute na bunda, porque não tem o que fazer diferente disso. Pessoalmente eles não vêm, porque são covardes. O cara é macho de computador, tá? A masturbação ideológica dele fica ali no computador e fazendo o servicinho nojento para o partido. As redes têm que se aprimorar cada vez mais para nos dar ferramenta para poder nos livrar dessa gente. Né? E as pessoas poderem se defender dessa canalice. Porque enquanto eles tiverem financiamento ilimitado, como eles têm hoje, eles tendem só a crescer, um exército cada vez maior de pessoas e até contaminam outros espontâneos. E como que a gente pode identificar um cara desse? Eles têm trejeitos, né, de escrita, de argumentação, muitos deles são treinados. Eles começavam antes só a chegar e acusar. Geralmente é falar do problema da seca, né? Ele fala, o Geraldo Alckmin é o responsável pela seca de São Paulo. Você vê, quando você criticou o governo, ele vem e critica alguém da oposição para fazer um equilíbrio e desmoralizar. Então esse já é um tipo de MAV. Tem o outro que só te xinga, né? Esse é o MAV mais bobinho. E tem um agora, eles alçaram uma outra categoria, é o MAV do MAS, vírgula MAS. Que ele chega lá e fala, olha, eu não sou do PT e tal, concordo com muito do que você diz, mas... lá e tenta te desmoralizar. Bloque e chute na bunda também, que esse é o MAV sofisticado. Eles melhoraram, eles qualificaram um pouquinho o time. Inclusive tem aquele ele MAV... posa de sensato, entendeu? Porque o outro estava sendo bloqueado e o próprio povão, os outros usuários, identificaram como MAV. Então já ia e já batia e já desqualificava. Agora eles colocaram esse pessoal que se finge de equilibrado, mas estão fazendo o mesmo servicinho porco para essa porcaria de partido. E, inclusive tem esse MAV também que até ameaça de morte, né? Como foi o caso daquele lá que ameaçou o Joaquim Barbosa, o presidente... Aquele do Joaquim Barbosa... não, eu estou confundindo os casos. Tem o cara que ameaçou de morte, esse MAV, e tem aquele que é o cachorro que quer mostrar o serviço pro dono. É o que foi ameaçar, foi lá xingar, importunar o Joaquim Barbosa no restaurante. Sim, teve enquanto ele jantava. Assessor de gabinete e tal, foi lá encher o saco para mostrar o videozinho pro dono dele, o cachorrinho. Para mostrar, foi lá balançar o rabo pro dono petista. Olha o que eu fiz com o Joaquim, olha o que eu fiz com o Joaquim. Esse também é muito bobinho, isso é perigoso. Que esses são muito macho em turma e tal. Você viu que ali eles estavam numa turminha, né? Esses às vezes você encontra numa turminha, você pode ter problema, né? No Mano ninguém vem, né? No Mano é difícil. Porque eu vejo que a principal mesmo que eles fazem é atacar ou Joaquim Barbosa, porque o cara condenou os mensaleiros, né? Não, heróis do povo brasileiro, em linguagem de porco MAV. E o que você tem a dizer também sobre essa libertação aí do Genuíno? Recentemente, aí ontem, o cara, saiu. O cara ficou na prisão lá, provavelmente de luxo, não ficou junto com os outros presos lá. E na mordomia agora tá respondendo lá em liberdade, no semiaberto. O que você tem a dizer? E se fosse um bandido comum que assalta um carro, por exemplo, será que ele ficaria... Quanto tempo ele passaria na prisão lá? João, aí é a lei do nosso país, isso é a previsão legal para isso. O bandido que assalta o carro, quando ele tem um bom advogado atento a essa questão técnica, ele consegue sair também, isso é um fato, né? Não vamos
distorcer as coisas, eu não vou ser honestamente intelectualmente desonesto, jamais. Está ali a previsão. O problema, eu vejo como problema esse sistema de progressão de regime que existe no Brasil. Você vai lá, cumpre um sexto da pena e já vai para o semiaberto, depois para o aberto. Isso é que causa nas pessoas essa sensação que você acabou de me relatar. Pô, o cara foi lá, ficou preso um pouquinho e já saiu. Não é? Isso está errado mesmo, mas é uma previsão legal, isso é para todo mundo. E essa lei tem que mudar. Eu acho que esse sistema de progressão de regime, ele tem que ser revisto, tem que ser muito mais duro. Cumpre um sexto, pegou 18 anos, vai lá, cumpre 3 anos, já progride de regime. Isso causa a sensação de impunidade. E aí não funciona, não. Mas o genuíno... A cadeia dessa gente do PT, rapaz, eles foram presos outro dia foi uma frase genial, esqueci de quem que é o autor, eu não vou roubar a autoria, apesar de não citá-lo, não é a autoria minha. A elite do PT conseguiu ser presa na ditadura e presa na democracia. Sim. Você vê que o problema deles não é o regime, é caráter. A criminalidade está em franca ascensão no país. O Brasil bateu um novo recorde de homicídios anuais. No Maranhão, os homicídios cresceram quase 500% em 13 anos. Os latrocínios cresceram em São Paulo. O Nordeste já é considerado uma das 5 regiões mais perigosas do mundo. Há mais assassinato por ano no Brasil que nas guerras do Iraque, Afeganistão e Sudão, somadas. Enfim, onde o país está entrando? João, primeiro passo é você poder rearmar o cidadão. Não é distribuir uma arma para as pessoas. É dar a elas o direito, para aqueles que estão qualificados para tal, de poder portar uma arma. No Brasil isso já aconteceu. Quando você tem uma sociedade mais armada e mais preparada, você não deixa o território ser livre para o bandido agir a céu aberto. Quando um bandido aponta uma arma no semáforo, na janela do carro do motorista, num ambiente como na Virgínia, nos Estados Unidos, ou em outros estados, no Texas, tem mais 20 caras armados nas costas dele para queimar o lombo dele de chumbo. Sabe o que ele faz? Ele não age assim. Sim. Ele não age em público, entendeu? Quando o brasileiro, ele acha que quando eu falo assim, tem que armar o cidadão, o sujeito tem que ter o porte de arma, ele acha que é você, diante do bandido, na frente, sacar uma arma e atirar no cara que está apontando para você. Não, não é só isso. Isso é um caso que vai acontecer muito dificilmente. Né? Não, mas é os outros, é a sociedade se autofiscalizar. Hoje, se um bandido chegar armado aí num cinema, num bar, em qualquer lugar, tá só ele armado. Ele vai lá e manda no ambiente. Num outro ambiente, como era antigamente, tinha homem armado, o sujeito ia se folgar, e eu já chegava aí, baixa a bola aqui. Baixa a bola que tem mais 3 ou 4 aqui. Então, as pessoas não agiam assim. Primeiro ponto, o sujeito não tinha esta condição de agir. Porque, eu já disse aqui numa outra questão, o cidadão, ele é auxiliar no aparato de segurança. E isso funcionava como preventivo. Você não saber quantos homens, pais de família, estavam armados e dispostos a defender sua honra naquele ambiente, fazia com que o vagabundo não procurasse esses ambientes, não. Então já diminuía o campo de ação. Não é? Essa é uma medida fácil de resolver. Segundo, você tem que trabalhar melhor a questão da punição. E não é punição sobre aumentar a pena, não é isso. Porque aumentar a pena não tem resultado algum quando você aumenta uma pena que jamais vai ser aplicada. Porque no Brasil, de cada 100 homicídios, menos de 10 tem a sua autoria apontada. Você sabia disso? Menos de 10 de cada 100 homicídios tem a sua autoria apontada. Não investigam, ninguém sabe. A polícia não tem nem condição de investigar. Então isso dá garantia de ação para aqueles caras, sobretudo aqueles que executam os devedores do tráfico de drogas, o usuário que deve lá dinheiro, o traficante vai lá e mata, é o sistema de cobrança e educação dele para os outros clientes. Né? Ele marca que ele tenha certeza que ele não vai ser nem identificado, que a polícia está desmantelada e sem condição de fazer investigação. Ah, é só investimento na polícia então? Não. Tem isso também, mas a polícia tem que ter uma mudança estrutural, tem que implantar um sistema de mérito na polícia. Não é possível uma polícia, qualquer corporação, instituição, conseguir prestar um serviço de excelência sem haver condição de mérito. Hoje o sujeito passa num concurso para escrivão de polícia. Se ele for o melhor escrivão de polícia, ele morre como escrivão de polícia. Não, está errado, ele tem que entrar na polícia e ter condição de chegar ao chefe da polícia.
Se ele for um grande agente, ele tem condição de chegar ao chefe da polícia. Se ele for o faxineiro da polícia, ele tem que ter condição de chegar à chefia da polícia. Por mérito, sabe? Tem que estar a estrutura. Hoje a estrutura é amarrada nesse ambiente de insanidade que é concurso, 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 concurso. Aí vai um sujeito sem vocação, mas ele estudou. Aí ele passa no concurso para delegado. Aí tem um cara que tem vocação policial, tem o tino, tem tesão para fazer aquele trabalho, mas ele está lá, e papiloscopista, não sei o quê. Ele não tem condição de ascender na carreira. Aí trava a instituição. É uma instituição que, por ela se travar, ela acaba não buscando a excelência. O resultado está aí. Com ou sem dinheiro, pode melhorar alguma coisa, mas não vai muito além do que a gente vê. É esse. De cada 10 homicídios, tem menos, cada 100 homicídios, menos de 10 com autor identificado. E agora, para encerrar o nosso programa Confronto de Entrevistas, eu queria que você respondesse rapidamente qual o maior problema do Brasil. Lula. O maior defeito do brasileiro. Desdenhar do que ele não conhece. A maior virtude do brasileiro. Rir, se divertir. Algo que falta no Brasil. Iniciativas, coragem. Algo que deve deixar de existir no Brasil. Estatais. O que te desanima no Brasil? O desdém. O que te dá esperanças em lutar pelo Brasil? Não tem outra alternativa. Uma pessoa que te inspira. Olavo de Carvalho. Uma pessoa que você repudia. Lula. Em uma só palavra, por que as pessoas devem votar em você? Pela sinceridade. A gente já falou algumas coisas aqui, então, recapitulando, você é a favor do desarmamento da população? Não, sou contra. Você é a favor do voto obrigatório? Não, o voto tem que ser facultativo. Qual a sua posição sobre o Bolsa Família? Tem que acabar um dia. Nós temos que achar uma saída para isso. E sobre a pena de morte? Sou contra a pena de morte. E a redução da maioridade penal? É necessário, imprescindível e deve ser feito imediatamente. E o que você vai fazer se você for eleito? Vou trabalhar, vou juntar com propostas que já existem, vou trabalhar junto com outros deputados que já pensam assim, para a gente formar maioria e poder modificar a legislação, para que a maioridade seja reduzida. A minha proposta, na verdade, é que não haja nenhuma referência legal para a maioridade, que deve ser analisado caso a caso para casos de crimes contra a vida. Legalização da maconha. Sou contra pelas circunstâncias. Você não pode, não precisa, não vai, a legalização vai gerar um efeito cultural que a gente não sabe e tem o problema, não vai acabar com o principal problema, que é o tráfico, porque o Estado brasileiro é tão grande, ele tributa tanto, que vai haver o traficante que vai vender sem imposto e a maconha legalizada, distribuída em todo lugar, com imposto. Vai acontecer igual ao cigarro, né? Você tem 80%, 90% de carga tributária e você não acabou com o tráfico do cigarro ilegal, o traficante, o cigarreiro que eles chamam. O crime continua a existir. Então, primeiro reduzam o Estado, depois a gente fala em redução, em liberalização de drogas, legalização de drogas, enfim. Voto distrital. Sou favorável, aproxima o eleitor do pretenso eleito e ele pode ser cobrado, tem muito mais clareza para poder debater, debate na igreja, debate na paróquia, debate ali na escola do bairro, expõe muito mais o representante com o representado. Tem que ser feito também. Qual a sua opinião sobre a ampliação da Controladoria Geral da União? É inócua. É claro que todos os órgãos de fiscalização do Estado, se eles existem, devem funcionar e procurar funcionar em sua excelência. Mas eu sou favorável à redução do Estado. Você pode aumentar a controladoria o quanto você quiser. Se o Estado só continuar aumentando, é o cachorro correndo atrás do rabo. Nunca vai funcionar, não chega no fim nunca. Desmilitarização da polícia. Sou contra. Isso é uma estratégia de esquerda de longo prazo de enfraquecer todas as Forças Armadas do país. As polícias militares são auxiliares, não é? No mundo inteiro não tem polícia militar. Mas a gente tinha um dado histórico, foi assim, há uma cultura, há uma corporação enraizada, você não chega e termina na canetada com boa intenção, não. Não é por aí. Isso tem uma má intenção implícita nessa história. Eu votaria contra, trabalho contra a desmilitarização da PM. Plano Nacional dos Direitos Humanos. Aquele que o PT coloca, contra. Totalmente, tem que trabalhar contra. Aquilo lá está cheio de má intenção colocada ali. E já havia no que o Fernando Henrique colocou também, tá? Não é contra direitos humanos, não é isso. Direitos humanos há várias gerações, uma série de coisas bem complexas, não dá para eu falar aqui. Mas aquele caderninho que os caras estão colocando, aquele da Maria do Rosário, lata do lixo.
Conflito entre Israel e Palestina e a posição do Brasil nesse conflito aí. Lastimável, o Brasil tem posição simpática aos terroristas do Hamas. O Brasil tem que ficar do lado de estados democráticos, falar com autoridades constituídas. O Brasil se alinha, sim, a terroristas. E com terroristas eu não quero papo, não tem que ter papo. Transposição do Rio São Francisco. Questão técnica, né? Dizem que é necessário, tem um outro lado que diz que não seria preciso ou que não dá para fazer. Enfim, estão fazendo e não sai nunca. Já que começaram a fazer, tomara que terminem. Mas é uma questão que eu não tenho uma posição formada por desconhecimento técnico da região e de uma obra desse porte. Corrupção da Petrobras. A Petrobras tem que ser vendida, o Estado tem que sair da Petrobras. Tem que largar a mão disso. Enquanto houver Estado lá, vai haver corrupção. Sempre houve Estado lá, sempre houve corrupção. Agora está num nível que estão colocando a empresa em risco, inclusive. Mas a única saída para isso é vender. O Brasil tem que vender a Petrobras. Vamos parar com esses orgulhos bestas. A Petrobras é um orgulho bobo nosso. Não me importa quem é que faz a gasolina, me importa que seja boa e que eu possa pagar. Hoje a Petrobras faz uma gasolina meia boca e cara. Programa Mais Médicos. Uma patifaria com os médicos brasileiros e com os brasileiros e também com os cubanos que vêm alugado para cá. Fora aqueles que são agentes políticos, né? Mas médicos também é outra coisa que precisa ir para a lata do lixo. Aborto. Sou contra. Por quê? Porque eu sou pró-vida. Estado laico. Não vejo problema, necessário. Tudo bem. Laicismo é garantia de manifestação religiosa e não vedação, como tem gente que pensa. Tá? Garantia de todas. Lei da palmada. Contrário. O dia que um agente do Estado entrar na minha casa para dizer se eu devo ou não dar uma palmada no meu filho, quem toma palmada é ele. Privatização. Totalmente favorável, de tudo. Universidades públicas. Poderiam ser privatizadas algumas delas, que custam caro e produzem pouco. Outras ainda produzem bem. Enfim, não chega a ser um problema. Enfim, mas eu não tenho nenhuma paixão. SUS. O SUS jamais vai funcionar. Alinhamento do governo com Venezuela, Irã e Cuba. Foro de São Paulo. Os que não prestam, eles se alinham para conseguir um objetivo junto. Isso é uma estratégia global até, que o Brasil se meteu nessa. Esse governo nefasto nos meteu nessa. Isso tem que acabar também. É vergonhoso. Conflito entre o Brasil e Estados Unidos em relação à espionagem. A espionagem é do jogo, faz parte do jogo internacional. O Brasil tenta espionar os Estados Unidos o tempo inteiro também, tenho plena certeza disso. É claro que quando veio a notícia, o Brasil também precisa se manifestar, contrário e tal. Tudo do teatro, mas eles sabem que está tudo dentro da normalidade. Legalização da maconha. Sou contra, por circunstâncias. Não vai acabar com o tráfico, vide o tanto de impostos que o Estado brasileiro cobra. Nós temos que reduzir os impostos primeiro, depois a gente legaliza a maconha. Empréstimos para Cuba. Totalmente contrário, falta tudo nesse país, pegam o meu dinheiro, pegam o seu dinheiro para financiar esse ditador vagabundo, cretino, assassino, lixo humano, sabe, um homem que comete crimes contra a humanidade, o meu dinheiro está indo para ele, não quero, sou contra, temos que trabalhar contra, isso é uma das coisas mais horrorosas que esse governo do PT fez. Perdão de dívida dos africanos. Também está errado. Porque quando você perdoa a dívida lá com os países africanos, não é para o povo, não é para o africano coitadinho, não. É para aqueles ditadores vagabundos que escravizam o próprio povo, para eles meterem no bolso, fazer o que quer, infestar na Europa e devolver uma parte para o petista que está envolvido também. Não é? Banco fora, não tem Ministério Público, não tem nada. Tem muita gente se dando bem com essa história de perdão. Todo mundo, menos o trouxa que paga imposto aqui e o coitadinho do africano que sofre na outra ponta lá. Rolezinhos. Eu acho uma tosquice. O que eu vou dizer sobre o rolezinho? Querem ir pro shopping? Vão. Ok. Agora ir pro shopping para fazer vandalismo, para roubar, como muitos fazem e colocam na internet depois, aí é cana nele. Aí não é rolezinho, né? Aí é vagabundinho se aproveitando de situação. Aí é borracha. Trabalho para menores de idade. Tem que ser liberado? Qual que é o problema? Quem é o Estado para dizer se eu devo trabalhar, não devo trabalhar, com que idade, meu filho, não. O trabalho não é uma pena, não. O trabalho é, sobretudo, educação. Eu nunca vi um cara que foi preso, está fazendo bobagem, programa policial, vai o repórter lá entrevistá-lo. E aí, por que você está nessa? Ele fala, comecei a trabalhar aos 14.
Não, não tem. Agora eu já vi muito cara que está montado na grana, que construiu um império, que realizou coisas, e ele vai contar a história, eu comecei a trabalhar aos 10, comecei aos 12. É sempre assim. Então isso é uma tolice, é um dos grandes problemas do Brasil, viu? O Estado impedir as pessoas de trabalhar, isso é uma insanidade. Trabalhos forçados na cadeia. Trabalhos forçados, eu acho que essa expressão é muito pesada. Eu acho que tem que estar embutido na pena do sujeito, quando ele vai pagar a sua dívida com a sociedade, que ele tem que realizar uma atividade laboral lá dentro da cadeia. Mas o presídio tem que ter condição, isso a lei até coloca, né? Inclusive, oferece um benefício para o sujeito que faz o trabalho, mas também as prisões não estão equipadas para isso. Mas é necessário, o sujeito não pode ficar lá pensando na estratégia do PCC, não. Tem que bater prego, tem que rezar, que é a única maneira que eu acredito também do sujeito se ressocializar mesmo, é um choque de valores, né? Porque para ele, muitos deles, ele acha que ele tem um trabalho no crime, ele acha que o PCC é uma companhia de respeito. Então, não é só prisão que você resolve, tem que dar um choque de valores no cara. Mas tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa lá dentro. Manifestações. Espontâneas, ótimas. Aquelas que são manipuladas pelo governo é uma porcaria. Black Bloc. Lixo. Por quê? Porque estão a serviço do governo, estão a serviço do Gilbertinho Carvalho, são a linha de frente, estão prestando serviço. Molecada treinada, babaca e covarde, que esconde a cara atrás de máscara. Dê a cara. Eu não respeito quem esconde a cara. Um defeito e uma qualidade da presidente Dilma. Defeito, a Dilma é uma pessoa incompetente. Qualidade, eu não consigo nem mensurar. Aécio Neves. O Aécio Neves é um grande articulador, se mostra como um grande articulador. Defeito, me parece pouco disposto a enfrentar o que tem que ser enfrentado. E o Fernando Henrique? O Fernando Henrique é um homem estudioso, inteligente, a virtude dele. O seu defeito é que levou muito a sério alguns maus livros. Marina Silva. Marina Silva é uma sabotadora do país. Quem faz o trabalho que ela fez na votação do Código Florestal está contra o Brasil. Pastor Everaldo. Recém-convertido ao liberalismo, é a sua virtude. Jair Bolsonaro. Um guerreiro, um homem de coragem e valor. Denise Dupem. Não tenho nada a falar sobre essa senhora, eu desconheço. Vi algum movimento dela na internet, mas não tenho nem condição de dizer. Maria do Rosário. Sua maior virtude é amar bandidos. Genuíno. Sua maior virtude, dedurar colegas. José Dirceu. É a mente por trás do PT, né? É um homem que é obsessivo por poder, perigosíssimo. E a qualidade? Eu também não conheço uma qualidade no Zé. Bom, Paulo, eu agradeço a sua presença aqui e caso você consiga se eleger, nós aqui, nossa equipe da TV Revolta, desejamos que você não seja mais um desses corruptos que estão lá no poder só para tirar vantagem e roubar o povo. João, obrigado por me entrevistar, obrigado pelo convite aqui, foi legal estar aqui. E fique tranquilo, não há possibilidade de alterar, isso faz parte do meu caráter, da minha personalidade, eu sou aguerrido, gosto de confrontar mesmo. E o tempo vai dizer para vocês, o tempo vai mostrar. Eu não vou decepcionar vocês não, o tempo vai mostrar isso. Vocês têm que dar este tempo para mim e assim, o tempo desmascara pessoas, cura feridas, mostra verdades. Confie no tempo, quem não puder confiar em mim, confie no tempo. Muito obrigado novamente por estar aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês, meus amigos telespectadores que sempre estão nos ajudando com gostei, divulgando nossos vídeos nas redes sociais. Muito obrigado de coração. E se você é candidato nessas eleições, envie e-mail para nós, tvrevolta@gmail.com. Estamos dando prioridade para entrevistas com políticos, afinal, nosso público precisa saber quais são as propostas desses candidatos que estão aí. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até mais.